essa que é levantar o caldeu na hora de impedir o seu povo de continuar a se corromper. Deixar o mal persistir na hora de florescer o justo. Deixar o mal parecer que está a ganhar na hora de eliminar totalmente. É isso que dissemos agora. E dissemos que bem, tudo isso aqui é que Deus busca o justo. Busca o quê? O justo. Quem é o justo? É o ungido. Então a igreja, na verdade, não é a respeito de agrupamento de pessoas, é agrupamento de ungidos. Tem que ser pessoas ungidas, que são agrupadas. Então, isso aqui Deus permite, por exemplo, o sofrimento vir como se fosse uma ventania, para, na verdade, dentro da igreja, sacudir a erva do grão puro. É por isso que quando a tempestade levanta numa igreja, o sofrimento levanta, tem erva que vai, mas tem um grão puro que permanece. E aquele sofrimento de Deus é que permite. Aquela situação de Deus é que permite. Me entende, né? E depois, por a intenção dele, na igreja dele, ele não quer ervas, não quer problemáticos, não quer desobedientes. E depois, mesmo no mundo, o sofrimento está lá. Mas ele está lá no mundo à procura dos seus, da casa dos seus. E também falamos de um outro grupo de pessoas que estão totalmente engajadas com o mal, não é? Lembra-se disso aí? Então, hoje, lemos um verso que diz que o seu esplendor, diz o quê? O seu esplendor é como luz. Então, primeira coisa que nós vamos lidar com isso aí, o esplendor de Deus é como se fosse luz. Isso significa que até agora, a graça de Deus que tinha sido entendida por Abacuque era de uma vela. Está vendo? Quando você tem uma vela na tua casa, vive de uma vela, parece que tudo está claro, não é? Parece que você sabe ler com a vela, não é? Escrever com a vela e consegue mover dentro da casa com a luz de uma vela. É o nível em que você está. E nós achamos que ali é tudo, não é? Abacuque tinha esse entendimento até aqui que, na verdade, a luz de Deus que ele tem é do nível de uma vela. Aleluia! É por isso que ele não era grato a Deus quando o sofrimento viesse a ele. Não havia gratidão. E tudo debaixo de uma vela parece estar limpo, não é? Parece estar claro, não é? Mas quando você chega a um nível de gratidão e louvor a Deus, é quando você chega a um nível que você reconhece de verdade que você é pecador. Quando de verdade você tem encontro com a luz verdadeira. Quando de verdade você tem encontro com a soberania verdadeira de Deus. Você descobre que, não vou me orgulhar por causa de ele ter cometido 6 pecados e ele ter cometido 10. Não são 6, são 600 na verdade. Eu sou o pior dos pecadores. Eu sou pior do que todos. Por que eu reconheço isso aqui? Para chegar ao entendimento e reconhecimento do meu pecado. É por conta de eu ter encontrado a luz. Sabe, você pode viver com uma camisa meio suja dentro da vela e não se vê. Mas no dia que a intensidade da luz for aumentada, você descobre que tua camisa na verdade estava suja. Mas você zombar outra pessoa que a camisa na luz da vela parecia mais suja, não é? Mas quando abrimos a luz de verdade, descobre-se na verdade que mesmo você estava zombando o outro. Está podre. Então Abacuque viveu uma tempestade, uma temporada que ele achava que ele é melhor do que os babilônios. Porque os seus pecados não são muitos, não é? E daqueles irmãos ali é um estoque. Mas agora, vamos ouvir uma outra confissão dele. Que a sua luz, o seu esplendor, é como se fosse a luz. Hello? É uma confissão que está a fazer. Que essa confissão não temos antes. Começamos a ter essa confissão quando ele está no momento de louvor. Que a sua luz, ó Deus, é como se fosse o seu esplendor, o seu brilho. É como se fosse da luz. A luz que se identifica como luz aqui é como se fosse do sol. O sol ilumina um lugar tão grande, sem nenhum impedimento. Me entende? Então, quando nós consideramos nós mesmos melhores do que os outros, nós temos um problema. Mas quando nós entendemos a sinceridade do pecado, vamos aprender até a orar pelos outros. Vamos aprender até a abraçar os outros. Vamos aprender a abraçar a graça. Que eu sou assim, estou aqui nesse nível por causa da
Da graça. Não é por causa de alguma coisa que eu tenha feito. Amém? Mas isso só é possível quando os olhos se abrem. Então nós já estamos quase na mesma plataforma. Nós ouvimos tanta coisa da palavra de Deus que, na verdade, Deus é soberano. É Deus está no controle do mal e do bem. E usa todas as coisas para o seu culto, para o seu louvor. Não é? É isso aqui que é importante ser entendido por cada um de nós. Que qualquer situação que venha a ti, você tem que ter olho de Deus e mente de Deus e procurar saber qual é a mensagem atrás dessa situação. Não me entenderam? Tá vendo? Deus permitiu o pai de Davi lhe levar para a pastagem onde tinha leões e ursos, não é? E deixar os outros em casa. Pôr ele em perigo, parecia que é ele que é odiado na casa. Mas você não estava a entender por que daquele sofrimento. Deus, por que permitir aquele tipo de situação? Por que permitir não mandar os meus outros irmãos mais velhos irem dar comida onde está Golias, que atormenta todos? Por que de mim? Se isso aqui não tivesse acontecido, a qualidade de Davi que nós temos hoje não teríamos. Não teríamos Davi aí. Não teríamos Davi onde está. Mas Davi foi capaz de entender, ao invés de ressentir, ele entendeu que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não importa onde você me planta, desde que eu seja pastoreado pelo Senhor, tudo vai dar certo. Não importa onde você me manda vir Deus. É sofrimento é o quê? Eu quero aceitar a condição que é você que dá. Por toda a condição que vem de ti, significa que você me ama. Significa que você se importa comigo. Deve ver a condição que José passou, ter sido rejeitado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, jogado no poço, mentido com a esposa de Potifar. Tudo isso aqui. E José, de nenhuma maneira, ele não sentiu. E ouvi das palavras dele mesmo dizer que vocês entenderam isso aqui para o mal. Mas Deus, eu entendo que ele usou tudo isso aqui para salvar a vocês mesmos. Alguns de nossos sofrimentos é para salvar a nossa própria família. Alguns de nossos sofrimentos é para levantar a nós mesmos. Aleluia! Aleluia! Então, nós temos que entender que é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós estamos sem pecado. É pela graça, não é por causa de uma coisa que você fez. E quando isso acontece, você entende que tive encontro com a luz de Deus. Aleluia! Às vezes, quando Diego, os outros conversam com os obreiros, que pá, conta os meus erros. Ontem, pá, Deus falou isso aqui, eu fiz isso aqui. Eu chorei tanto. Outros não olham assim, tá bom, assim. Porque aquilo ali eu faço todo dia, nem sinto nada. Né? Ele quer dizer, mas aquilo é tão grave para mim. Por causa da quantidade de luz que brilha sobre aquela área da minha vida. Não entenderam? A quantidade de luz que brilha sobre aquela área. Se isso acontecer, você vai entender que teu problema não é tua mulher. Teu problema não é teu marido. Teu problema não é teu filho. Teu problema é você. Falei muito, não é? O teu problema não é outra pessoa. O teu problema sou ele. Então Deus usa outra pessoa para tentar tirar aquele problema de ti. Só que nós nos concentramos na outra pessoa, ao invés de nos concentrarmos em Deus. Ao invés de ver Deus é que veio. Deus é que permitiu isso aqui. Deus é que fala conosco. É por isso que o verso antepassado dizia que a sua glória, quando a Babilônia vem de Temão para lá, a glória de Deus enchia toda a terra, toda a Palestina, não é? Então, vamos lá entender isso aí, não é? Significa que o seu esplendor é como a luz. O esplendor de Deus é como a luz. Então, todos nós aqui temos que ter desejo de ter encontro com o esplendor de Deus. Ter encontro com a luz. Quando você tem encontro com a luz, você sabe lidar com sinceridade com o pecado. Você não tolera o pecado. Já vejo uma pessoa quando não suja quando está na luz. Acontece isso aí. Não se continua sujo na luz. Quando você está na luz, você é capaz de ir tirar a camisa que está suja, não é? Então você tem que se aproximar da luz momento por momento. Tem que lutar, se expor à luz. Tem que lutar e ir a Deus. Aleluia. Tem que fazer o quê? Lutar e ir a Deus. Porque Abacuque tem a luz de vela e agora tem luz verdadeira. Aleluia. Eu e você achamos que pecado, isso aqui é pecadinho, aquilo ali é pecado grande, isso não é pecado, sabe por quê? Porque estamos ao nível da luz da vela. No dia que você tiver luz de verdade, você vai descobrir que aquilo que você faz é muito mais errado do que aquilo que aquela outra pessoa faz. Aleluia. Amém. Estamos aqui todos. E nós diz, raios brilhantes saem da tua mão, não é? Brilham raios que saem de onde?
Da mão do Senhor. Isso aqui é mais profundo ainda. Porque é um raio que sai da mão dele. Não sai da cabeça dele, sai da mão dele. Isso aqui podemos até dizer é como se fosse um chifre. Por exemplo, esse chifre que ungiam com, não é? A unção saía da mão, não é? É como se fosse um chifre. Diz que há raios, flechas que saem da tua mão. Aleluia. Abacuque conhecia Deus como um Deus poderoso, não é? Antes disso aqui, não é? Mas quando os olhos se abriram para a luz da graça de Deus, ele veio ao reconhecimento do verdadeiro poder de Todo-Poderoso, do soberano. Ele não conhecia o soberano, conhecia um Deus poderoso. Mas agora ele tem um entendimento do soberano Todo-Poderoso. Aquele que na mão sabe o quê? Raios, na mão. Estamos a falar de onde? Esse Senhor é tão soberano, tão poderoso. Ele não tinha esse entendimento. Tinha o entendimento daquele Deus que tem poder. Mas na verdade nós conhecemos daquele Deus que tem poder. Mas não conhecemos daquele Deus que na verdade da mão dele saem raios. Entende, né? Primeiro isso aqui é por quê? Porque nós nunca tivemos a luz verdadeira. Quando você tem encontro com a luz verdadeira, o que acontece contigo? Você descobre o erro que está em ti, que te impede de contemplar o verdadeiro poder de Deus, a verdadeira soberania de Deus. Você vê na luz limitada, vê na condição limitada. Mas Abacuque agora que está no louvor, está a ver as coisas não na luz limitada, mas de uma maneira bem clara, que vê na mão dele saem raios brilhantes, na mão dele. Ele é soberano, ele é tão poderoso. A autoridade de Deus é tão poderosa. E isso aqui pode ser bem explicado na escritura de João. Quando João fala da autoridade de Deus, João 16, verso número 8, falamos disso aqui, não é? Que quando o Espírito Santo vier, ele vai lidar com pecado, justiça e juízo. Isso aqui não é uma coisa pequena, porque a vida é a respeito disso aqui. E pecado, e juízo, não é? Então, quando ele vier, ele vai chegar, levantar e quando isso aqui, na verdade, esse sistema acontece na vida de alguém, a autoridade de Deus não tem limites. Quando alguém recebe definição do pecado a partir de Deus, recebe definição do que é justo a partir de Deus, recebe definição de juízo a partir de Deus, essa pessoa não conhece limites. Enquanto é Abacuque, antes a definição do pecado vinha dele mesmo. A definição daquilo que é justo vinha de quê? Dele mesmo. A definição daquilo que é juízo vinha de quê? Dele mesmo. Mas aqui nesse nível, ele já entende que a definição vem do Espírito Santo. A divindade vem de Deus. O juízo vem de Deus. O julgamento vem de Deus. Então, quando é assim, não há limitação do poder de Deus. Aleluia! Isso aqui não vem dos homens. Isso aqui não é o pensamento do homem. O homem disse para Jesus: você está fazendo isso aqui no sábado. Você está trabalhando no sábado. Eu quando isso não fazer, é justiça do homem, não é? E Jesus disse: meu pai está trabalhando. Meu pai não. Ser sábado, não ser sábado, não é problema dele, isso aí. Ele está obrando, não conhece limites. Amém? Então, você tem que ter esse desejo de ter encontro com Deus, ter encontro com a luz verdadeira, ter encontro com a luz que não é vena. Quando tem encontro com a luz que não é vena, você passa a ter uma definição que essa definição não é tua, é de Deus. É Deus que te dita o que é certo e o que é errado. É Deus que te dita o que é digno e não é digno. É Deus que te ajuda a passar julgamento. Porque todos os dias eu e você somos encontrados, afrontados com essa questão. Será que isso aqui é certo? É pecado ou não é? Será que isso aqui é justo ou não é justo? É digno ou não é digno? Será que o que eu digo? Qual é o juízo que eu passo nisso aqui? Ou sou eu sozinho? Todos nós vivemos disso aqui, não é? Então é importante você ter encontro com a luz verdadeira. Quando tem encontro com a luz verdadeira, o teu julgamento é correto. Quando tem encontro com a luz verdadeira, o teu juízo é correto. Quando tem encontro com a luz verdadeira, você sabe aquilo que você está dizendo é errado de verdade. Não é errado porque te favorece, desfavorece. É errado, genuíno. Aleluia. Então,
Isso aqui nós aprendemos que na verdade a autoridade de Deus vem da calmaria. Não vem do fogo. Vem de onde? Da calmaria. Não é por causa do fogo. É por causa... Porque essa obra que o Espírito Santo faz dentro da pessoa é uma coisa que acontece dentro, no meu íntimo. Você já virou um tufão? Conhece o tufão? Chifunga, rei do moinho, não é isso que fala? Aquilo ali, a pressão que vem daquilo ali vem, não se bem calmo, não tem confusão. Mas a volta tem uma convulsão que não tem nada a ver. Mas ali dentro ali não tem nada, né? Até desenho ali. Um olho, então um olho de Pascal, não é? O Espírito Santo opera daquela maneira. Que ele está aí sentado aqui bem quietinho, bem calminho, e te dá a definição das coisas. E depois as coisas que acontecem à tua volta tem uma magnitude que assusta. E se alguém te dizer que aquilo ali vem daquela calmaria, você não pode acreditar. Não entenderam vocês? Você não crê que aquilo ali vem daquela calmaria ali. Vem daquela calmaria que a pessoa tem. Aleluia. Então, quando você está na calmaria de Deus, você pode manifestar a autoridade de Deus sem limites.